Pois é, gente, veio aí o segundo episódio de Cavaleiro da Lua e muitas referências ao universo da Marvel foram mostradas. E hoje a gente fala um pouco sobre os principais acontecimentos desse segundo episódio e também sobre as referências que foram mostradas nesse capítulo. Então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Hoje a gente comenta sobre o episódio 2 de Cavaleiro da Lua, que veio aí com muitas referências ao universo Marvel. Inclusive, esse episódio apresentou pra gente o Senhor Cavaleiro, e pelo que a gente viu, estava sendo controlado por Steven Grant. Mas bora lá então entender melhor esse episódio. De cara, esse episódio 2 é felizmente o mais recheado de referências. Nesse episódio 2, a gente tem referências aos quadrinhos do Cavaleiro da Lua e também aos diversos lançamentos do MCU. E esse segundo episódio já começa complicado para Steven Grant. Ele foi filmado pelas câmeras correndo sozinho no museu e ainda detonou o banheiro do lugar. Embora eles decidam não prestar queixas, o pobre coitado é demitido e vai conversar com seu amigo artista de rua. E a gente vê que ele tá tão perdido nessa questão do transtorno dissociativo de identidade que, além de conversar com o espelho, agora ele diz ao amigo artista que não culpa o pessoal do museu pela sua demissão. Afinal, ele é um vândalo, né? Ou seja, ele tá acreditando que ele fez mesmo aquilo tudo. Ele também diz que encontrou coisas escondidas na sua casa e que precisa explorar melhor tudo isso. E a gente precisa lembrar que ele encontrou uma chave de um depósito quando ele achou aquele celular do Mark Spector. E agora ele quer encontrar o depósito para provar para ele mesmo que ele não tá maluco. E ele consegue, gente. Ele acaba encontrando o depósito do Mark Spector. Lá ele encontra dinheiro, armas e descobre a identidade de Mark Spector. E ele também encontra o escaravelho dourado. De quebra, ele conhece a esposa de Mark Spector, se transforma no Senhor Cavaleiro, luta com o Chacal e experimenta uma sopa de lentilhas surpreendentemente boa com Arthur Harrow. Muita coisa acontecendo então nesse episódio 2, enquanto várias referências passam despercebidas na tela. Primeira referência já tá de cara na porta do depósito onde estão as coisas do Mark Spector. Na porta a gente vê um número 43 e ao lado um QR Code que, se lido, permite aos fãs baixar uma edição da revista Werewolf by Night, que significa Lobisomens à Noite. Outra referência interessante acontece quando o passaporte de Mark Spector é mostrado. Nele vemos que Mark vem de Chicago, Illinois, exatamente como nos quadrinhos em que a origem dele foi definida como homenagem ao seu co-criador Doug Main. E essa revista que se deixa baixar é uma série de revistas onde o Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez. E nesse episódio 2 a gente também aproveita para confirmar que a Layla da série corresponde na verdade ao interesse amoroso de Spector nos quadrinhos, que é Marlene Aurani. A confirmação vem da revelação de que Layla é a esposa de Mark. Ambos os personagens também compartilham um profundo interesse pela cultura egípcia. E Layla, sendo Marlene, também abordaria como ela sabe sobre a transformação do Cavaleiro da Lua de Mark, já que Marlene trouxe ele para Khonshu nos quadrinhos. E se você tá gostando desse vídeo, já senta o dedo no like aí, porque agora eu vou para a parte mais crítica do vídeo. Mas antes, também já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo, hein? Mas voltando aqui no apartamento de Steven, em um dado momento, a gente vê que Layla pega um livro na estante de Steven. O livro que ela pega é um livro de poemas em francês. E na sequência a gente vê Steven recitando o poema, também é continuado por Layla. Mas o que diz esse poema, afinal de contas? A tradução do poema é: estou triste, quero que minha luz se apague, os verões na sua ausência são escuros como um quarto. O poema conta a história de dois amantes que se separam, o que é uma grande ligação com a condição de Layla e Mark, e estão separados por Steven, que rejeita as tentativas de Mark de assumir o controle do Cavaleiro da Lua. E apesar da confusão de Steven sobre a sua situação mental em Cavaleiro da Lua, parece que parte das experiências de Mark com Layla foi transmitida a ele, já que Steven nomeia a autora deste livro como seu poeta favorito. A Layla franze as sobrancelhas, como se estivesse relembrando memórias de Mark, então dá a ele um olhar desconfiado e diz a Steven que a autora é na verdade sua poeta favorita. Essa troca de poesia permite uma dica do passado de Layla e Mark e invoca um sentimento de que os dois, talvez nos melhores dias do seu relacionamento, se uniram pela poesia. E a cena seguinte é a Layla entregando os papéis do divórcio a Steven, enquanto diz: era isso que você queria. No entanto, mais uma vez, Steven encontraria Mark, dizendo que nunca se divorciaria dela. Steven não sabe é que Mark está simplesmente fazendo tudo ao seu alcance para proteger a Layla, porque o Khonshu quer ela como seu próximo avatar. Mas voltando aí na prateleira de livros, tem um item acima do livro que ela pega, cujo título é The Man in the Ice, que significa O Homem no Gelo. Esse livro é um volume de arqueologia genuína, escrita por Conrad Spindler, e no MCU, no entanto, Homem de Gelo é uma referência para o Capitão América, que passou vários anos em um tipo de hibernação no gelo. Outra referência interessante
interessante no segundo episódio de Cavaleiro da Lua é ver os detetives de polícia que prenderam Steven Grant levarem ele até Arthur Harrow. Eles aparecem nos créditos finais do episódio, identificados como Bob e Billy. Nas histórias em quadrinhos, Bob e Billy eram enfermeiros que trabalhavam em um hospital no qual Mark Spector foi preso por Emmett. Então a gente já tem mais dois personagens das histórias em quadrinhos que estão sendo incorporados na série do Cavaleiro da Lua. E quando os dois detetives estão levando Steven até Arthur Harrow, eles puxam a ficha de Mark Spector e na tela do mini computador aparece o número 1975, que é uma clara referência ao ano em que o Cavaleiro da Lua estreou em Lobisomens à Noite, número 32. Nessa tela também a gente vê o nome de um agente designado para o caso e o nome dele é Nick Pepin, que é um produtor da Marvel que está envolvido com a Marvel desde Capitão América Guerra Civil. E agora em Cavaleiro da Lua ele atua como gerente de produção e desenvolvimento. Então tá aí uma clara homenagem a esse cara. Ainda nessa cena tem uma referência às origens de Mark Spector e de acordo com Bob, Mark Spector é procurado pela execução de arqueólogos em uma escavação no Egito, todos os quais foram brutalmente amarrados e fuzilados. Essa história remete aos quadrinhos em que Spector e Duchamp, que foi referenciado no episódio 1 da série, se juntaram ao criminoso Raoul Bushman para um trabalho no Egito. Mas quando Bushman começou o massacre a uma equipe de arqueólogos, Mark rapidamente intervém para impedir a atrocidade. E agora o episódio 2 faz uma alusão a isso, ao apresentarem Spector como participante do massacre, enquanto Steven Dias não é o que você pensa. Outra referência interessante acontece quando Steven Grant está com Arthur Harrow, e Harrow apresenta Victor, um membro do culto que gentilmente forneceu ao grupo uma receita adorável de sopa de lentilha. Harrow menciona que Victor é do Yucatán, e isso aponta diretamente para a revista em quadrinhos O Cavaleiro da Lua número 2, lançada em 85, onde Mark Spector caça um vilão chamado exatamente Yucatán. E mais adiante a gente vê que Harrow tenta convencer Steven acerca do estilo de justiça prometido por Emmett ao voltar ao debate acerca de Hitler. Afinal, se você pudesse viajar no tempo e assassinar Hitler quando ele era criança, isso não teria evitado tudo de ruim que ele fez? E é claro que a gente já viu essa temática no MCU, quando depois de viajar no tempo em Vingadores Ultimato, o Máquina de Combate e o Hulk se envolvem em uma discussão sobre a complexidade moral de matar um pequeno e roxo bebê Thanos. Esse episódio também nos mostra, de forma mais cristalina, os poderes da bengala de Harrow. No episódio 1, ele usou esses poderes para convocar o chacal que perseguiu Steven, mas isso não foi mostrado em detalhes. Agora a gente vê o Harrow usando a bengala que adota um tom roxo. No MCU, gente, os tipos de magia são codificados por cores diferentes, e o roxo foi estabelecido anteriormente como magia negra por Agatha Harkness da WandaVision. Outro ponto digno de comentário nesse episódio 2 de Cavaleiro da Lua é na luta entre o Senhor Cavaleiro de Steven Grant e o Chacal invocado por Arthur Harrow. Em um dado momento da luta a gente vê que tem um ônibus vermelho atrás do Steven, e nesse ônibus a gente vê a sigla GRC, que significa Global Repatriation Council, ou seja, a gente está falando do Conselho Global de Repatriação. Esse conselho apareceu no filme Falcão e o Soldado Invernal e foi criado como uma organização que lida com as consequências do estalo de Thanos e os 50% desaparecidos que voltam repentinamente 5 anos depois. Essa referência é uma clara ligação do episódio 2 com o universo expandido da Marvel. Ainda nessa mesma cena, quando Steven luta com o Chacal, um carro atinge os dois. A cena então corta para uma vista de cima e nesse momento a gente pode ver que a numeração do ônibus que está no teto dele é WBN0032. Apesar de parecer um sinal sem sentido, isso é uma clara referência à primeira aparição do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. A primeira aparição aconteceu na revista Werewolf by Night, que é o Lobisomens à Noite, né? Número 32. Mas após matar o Chacal, o Mark começa a conversar com Steven através de um espelho quebrado. E pelo tom da conversa, aparenta que no próximo episódio a gente deve ver o Mark Spector no controle, já que o Steven tenta retomar o controle e não consegue. E na sequência o Mark diz que sumirá da vida de Steven após pagar a sua dívida. Ele diz que não estariam vivos se não fossem por Khonshu, que a servidão é o preço que ele paga. E no final do episódio a gente vê um reflexo do que parece ser Steven Grant oprimido no espelho, enquanto o Mark está sentado no chão ao lado da cama. Então eu acredito que a gente deverá iniciar o terceiro capítulo com o Mark no comando. E para finalizar, gente, após Mark e Steven discutirem, Khonshu aparece e detalhes sobre como Mark se tornou o Cavaleiro da Lua são mostrados. O Khonshu diz que Mark não era nada além de um cadáver quando foi encontrado por ele. E isso é uma clara referência ao episódio descrito por Bob sobre o massacre com os arqueólogos. A verdade é que depois que Mark Spector defendeu os arqueólogos, o criminoso Raoul Bushman deixou Mark para morrer. E Mark teria morrido ali mesmo se não tivesse feito um acordo com Khonshu. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se
gostou, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. Aproveite também para me contar nos comentários o que você achou da análise de hoje. E se você quiser ver algum filme ou série comentado por mim, é só jogar no algoritmo de pesquisa o nome do canal, seguido do filme ou série, e o YouTube vai trazer o vídeo para você. E se você não achar, é porque provavelmente eu não falei desse filme ou série ainda. Então basta você colocar para mim nos comentários que eu me organizo para trazer essa análise para você. E se você ficou até aqui, o meu muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.